Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui com mais um vídeo sobre Forex. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês alguns exemplos a respeito o que é então um range, certo? O que é um canal? Quando o preço está entre duas linhas, entre um suporte e uma resistência, ele sobe e desce e ele não consegue sair dessa resistência até que uma hora ele quebra é, a resistência ou o suporte. E geralmente o que acontece é que ele continua na direção do rompimento, ok? Outro tipo de formação de preço que eu costumo negociar é o que eu chamo de triângulo. Que eu chamo não, é comum, né? Triângulo, ok? Nós temos nós temos três formas de triângulo. Uma é a fórmula do triângulo, em que nós temos uma linha inclinada, certo? Que funciona como resistência, e nós temos uma outra linha horizontal que funciona como suporte. O preço, ele entra, ele sobe, toca lá na, na resistência, ele cai, toca no suporte aqui embaixo, ele torna a subir lá em cima, toca na resistência, cai novamente, toca no suporte, sobe e assim vai, até que uma hora ele rompe, certo? Ele pode romper para cima. E o que acontece depois, geralmente, é que o movimento continua na direção principal, na direção do rompimento. Ou então ele pode romper para baixo, e o que acontece, geralmente, o preço tende a continuar na direção do rompimento. Ok? Outro tipo de triângulo, triângulos também são formas de congestão de preço. Ok? Outro tipo de formação é uma linha horizontal que serve como resistência e uma linha inclinada que serve como suporte. O preço toca lá na resistência e cai. Toca lá em cima e cai novamente. Toca lá em cima e cai. Ok? Geralmente, novamente a mesma coisa, o mesmo princípio. O lado que ele rompe, geralmente é o lado que ele tende a continuar. Então, se o rompimento acontecer para baixo, geralmente o que tende a acontecer é que o rompimento continue nessa direção. Se o rompimento acontecer para cima, o movimento tende a acontecer nessa direção. Ok? E uma terceira forma de triângulo que nós temos são duas linhas que elas estão apontando uma para a outra. Certo? Esse tipo de formação de triângulo é bastante comum também. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui esse desenho. Assim e assim. Ok? O preço fica preso entre duas linhas que elas estão apontando uma para a outra, na direção da outra. Ok? E o preço vai afunilando cada vez mais. Qualquer tipo de formação de triângulo, em qualquer tipo de formação de triângulo, o preço tende a ir afunilando, seja ele em um triângulo em que o suporte é uma linha horizontal, seja ele em um triângulo em que a resistência é uma linha horizontal, ou seja ele um triângulo em que ambas as linhas estão apontando uma para a outra. Em todos os casos, nos três casos, são os três tipos de formação de triângulo que eu negocio. É, o preço vai afunilando e ele vai romper para um dos lados, ou para cima ou para baixo, antes dele chegar aqui no vértice do triângulo, certo? Porque senão aqui o preço não vai continuar andando em linha reta, isso é impossível, ok? Então ele tende a romper antes de chegar no vértice e é o que acontece. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês esse tipo de informação em que o suporte é uma linha horizontal, ok? Bom, o que nós temos aqui, nós temos o SDCHF de 15 minutos e o preço então formou uma resistência lá em cima, veio, tocou aqui embaixo, formou um suporte. O preço subiu, mas não conseguiu chegar nem próximo dessa resistência anterior aqui, do SDCHF, certo? Mas o que acontece então, ele cai, ele toca novamente no suporte aqui, formando um fundo duplo, então ele torna a subir, então aqui o que acontece? Ele rompe esse triângulo para cima. E o que nós podemos ver é que o movimento não muito significativo, inclusive meio fraco aí,
mas ele o movimento seguinte é então na direção do rompimento do triângulo, certo? Triângulo nada mais é do que uma área de congestão, uma área de congestionamento do preço, em que o preço tende a ficar preso entre uma linha de suporte e uma linha de resistência, seja qual for o formato que esse triângulo aparecer no mercado, opa, seja com nossa vida, seja o triângulo com a resistência como uma linha horizontal, ou o suporte como uma linha horizontal, ou o triângulo que forma aí esse tipo de formação dentro do mercado. Ok? Eu negocio essas três formas de triangulação sempre quando elas acontecem dentro de uma tendência e eu negocio na direção principal da tendência. Esse vídeo e esses últimos vídeos sobre range é mais sobre leitura de price action, para que você possa conseguir identificar padrões de preço dentro do mercado. Ok? Não é nada assim, é bastante prático, é muito útil isso aqui, esse tipo de informação, mas é para você, para que você possa treinar os seus olhos e conseguir identificar de imediato algum tipo de informação dentro do mercado, seja de triângulo, seja um range normal, o preço preso entre duas linhas, ok? E eu preparei alguns exemplos para a gente de triângulos, como a gente está tratando nesse vídeo, de triângulos de suporte com uma linha horizontal, certo? Bom, nós temos o SDCHF de 15 minutos, uma linha de tendência aqui formou, né? Formou lá em cima e aqui também. Então esse triângulo, o que acontece? Ele rompeu e na direção principal do rompimento ele se movimentou alguns pips aqui, mas a gente também pode notar que esse rompimento aconteceu durante a sessão asiática, certo? Isso aqui é aí mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã. E, portanto, não havia volume suficiente para movimentar o preço na direção da tendência. Vamos dar uma olhada no que acontece depois. Bom, nem tudo é como parece dentro do mercado. Às vezes você tem um padrão lá perfeito, certo? E o mercado simplesmente quer ir em outra direção. Isso é normal. Nós temos o SDCAD de 5 minutos. Okay? Lembrando que esse tipo de conceito que eu estou mostrando aqui a respeito de range, a respeito de triângulos, ok? É válido para qualquer tipo de instrumento financeiro e é válido também para qualquer período de tempo. Bom, nós temos aqui um gráfico no SDCAD. Olha só, tocou aqui, formou um suporte, aqui também foi suporte e aqui também 3 vezes, 3 toques na linha de suporte. E aqui nós tivemos uma alta, aqui nós tivemos outra alta um pouquinho mais baixo, um topo aqui, certo? E aqui nós tivemos outra alta mais baixa do que a anterior. Então, finalmente, o rompimento, e o que acontece é que o preço se dirige vários pips aí na direção do rompimento no SDCAD no gráfico de 5 minutos. Ok? Nós tivemos 1, 2, 3 a linha de tendência e tivemos 3 toques, 1, 2, 3 na linha de suporte. Ok? O rompimento acontece e o que acontece? Nós vemos o preço se dirigir vários pips na direção do rompimento em um SDK de 5 minutos desse triângulo que está perfeita a formação aqui, dá para visualizar muito bem, certo? A formação de triângulo. Ok? E depois, outro par que eu também dei uma olhada, foi o NZD-USD. Esse par está ainda mais perfeito, a formação triangular, que a gente pode ver. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 toques na linha de suporte. Nós temos 1, 2, 3, aqui chegou um pouco próximo. E aqui acontece uma coisa muito legal. Que, olha só, o rompimento aconteceu aqui, certo? Aqui aconteceu o rompimento. E aqui nós teríamos vendido, por aqui. E o preço torna lá em cima a tocar nesse antigo, deixa eu limpar. Aqui foi suporte, 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 rompeu. O que acontece aqui? Aqui o que acontece aqui é o seguinte, esse nível de suporte, que antes era suporte, agora ele vai funcionar como resistência. Na maioria das vezes ele funciona como resistência. Então, o que realmente acontece é isso, olha só.
Suporte, 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 suporte. E aqui ele funciona como uma resistência incrível. O preço tocou lá, então ele caiu aí sem medo de ser feliz. Ok? Bom, então, o que é então o triângulo? O triângulo nada mais é do que um tipo de formação de preço em que o mercado fica preso entre uma linha superior uma linha superior que funciona como resistência e uma linha inferior que funciona como suporte, ok? Outro tipo de formação que nós vamos ver são os canais. Bom, nós já vimos o canal, né, que é um range, mas a ideia aqui é que nós vamos ver ele também de maneira inclinada para cima ou para baixo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido exatamente o conceito atrás da formação de triângulo. O que eu realmente negocio, utilizando procurando por padrões de preço que formem a formação do triângulo, por exemplo, nós temos uma tendência aqui, a média de 100, a média de 50 e a média de 30, ok? E vem o preço, vem aqui e forma uma formação de triângulo. Por exemplo, aqui, o preço toca lá em cima, toca embaixo, toca e etc. O que eu espero? Eu espero pelo rompimento na direção da tendência, para então eu entrar vendido. Não sei se ficou claro. Vamos imaginar, dá para ver aqui que é claro que nós estamos em uma tendência de queda. Vamos desenhar aqui uma linha de... Espera aí, vamos colocar um indicador, fica melhor. 50 vermelha e 100 azul. Muito bem. O que nós temos aqui exatamente? Nós temos uma tendência de queda no NZD USD de 30 minutos, certo? Todas as médias apontando para baixo e etc e tal. E o preço, ele entra em um período de consolidação, em um período de congestão. O preço cai na direção da tendência, retrai, mas o preço não consegue passar desse nível que, por sinal, é a zona de suporte e resistência. O preço cai novamente e aqui ele rompe, certo? Então o que eu espero? Se o preço rompesse para cima, esse triângulo rompesse a parte de cima, a resistência, eu não ia procurar por nenhum tipo, não ia tentar negociar esse triângulo, nem um rompimento. Por quê? Eu vou seguir a tendência sempre. Esse tipo de informação é importante para mim quando ela acontece exatamente onde ela está acontecendo agora, que é dentro ou próximo, dentro da zona de suporte e resistência dinâmica, que é o coração do meu sistema, que é a zona entre as médias de 30 e de 50. Ok? Portanto, esse par teria sido perfeitamente negociável para a gente ter aberto uma ordem aqui, certo? Na direção da tendência, com grandes possibilidades de que o preço vai realmente seguir na nossa direção, nos dá uma boa oportunidade de fazer algum lucro. Então, caso esse triângulo tivesse rompido na parte de cima a resistência contra a tendência é de queda. Se o triângulo tivesse rompido contra a tendência por aqui, certo? Indo contra a tendência para cima, eu teria cancelado completamente e não teria aberto esse trade jamais, em hipótese alguma, para perder dinheiro. Ok? Porque o sentimento geral do mercado está apontando para baixo. O sentimento geral do mercado quer que o preço caia. E por que, se o sentimento geral do mercado quer que o preço caia, por que eu vou procurar chifre na cabeça de cavalo e vou tentar comprar esse par, sendo que eu estou visualizando que o mercado quer subir. Quer cair. Ok, desculpa. O mercado quer cair. Ok? Portanto, eu negocio qualquer tipo de formação de preço sempre na direção da tendência. Seja isso um range, um canal, seja isso um triângulo, seja o que for, eu sempre procuro negociar na direção principal da tendência. Ok? Bom, esse tipo de formação de triângulo, como a gente pode ver aqui, com o suporte sendo uma linha horizontal, ele tem um tipo, ele é mais eficiente, certo? Porque ele mostra uma disparidade maior na relação das forças entre o mercado, entre a força compradora e a força vendedora. Por quê? Bom, nós estamos em uma tendência de queda, certo? Muito bem. O que nós temos aqui é um número fixo, um número exato. Não é como aqui, por exemplo, essa linha,
que aqui ela está em um preço, aqui ela está em outro preço, aqui ela está em outro preço, ok? Essa linha, o preço vai decaindo, a linha vai acompanhando o preço. Não, aqui nós temos um preço exato, que por sinal, vamos dar uma olhada aqui, ver que opa, é exatamente 1.7626, é 0.7626, ok? Então essa linha suporte aqui é exatamente no preço 0,76. Opa, falei 76, escrevi. Nossa vida. Só um pouquinho, pessoal. 0,76. Meu Deus, de novo, 72. O que custa 72? 26. Ficou aí bem borrado, mas eu não vou escrever de novo não. 76, 26. Ok? Bom, então esse nível de suporte é 0,7626. Quando o mercado ele tenta subir, mas ele não consegue chegar próximo do nível anterior, como é nesse exemplo aqui, olha só, a gente formou um topo aqui, e o mercado tentou, a força compradora, isso é importante ter em mente sempre, a força compradora tentou chegar perto dessa resistência, mas ela não conseguiu. Isso mostrou para mim que a força vendedora, nesse caso, era mais forte do que a força compradora, ok? Novamente jogou para baixo. E quando o rompimento acontece na direção da tendência, o que acontece? A força vendedora está construindo, está fazendo, botando pressão em cima desse nível. E os compradores, vamos tentar visualizar isso aqui. Bom, imaginamos que os compradores são uns soldadinhos aqui, analogia bem bem simples aí, certo? Isso aqui é uma espada, supostamente. Muito bem, está aqui a mão do soldadinho, tá? Essa é a força compradora, ok? E eles estão defendendo o terreno deles, que o terreno da força compradora é essa linha, certo? Bom, e a força vendedora está aqui, é um soldadinho um pouco maior nesse caso, ok? Está aqui uma espada maior também, vamos privilegiar, né? Já que estão em tendência de queda, está aqui, certo? Muito bem. Isso, pessoal, pode parecer uma coisa um tanto aí infantil, mas é importante você conseguir visualizar o conceito e a ideia por trás do triângulo, ok? Bom, o que acontece? Cada vez que a força vendedora, nesse caso, que é esse soldadinho aqui, e a força compradora, eles entram em atrito um com o outro, cada vez que isso acontece, isso que é importante vocês visualizarem. A força compradora, que é esse soldadinho aqui, ela perde terreno. Okay? Isso é importantíssimo, por mais que pareça uma idiotice, por mais que pareça simples o meu desenho aqui, é a melhor forma que eu estou encontrando para fazer você conseguir visualizar isso, certo? O mercado está dividido entre duas coisas, força compradora e força vendedora. Quanto mais desigual for essa força, mais forte será a tendência. Por exemplo, o preço, a força compradora, que foi esse cara aqui, jogou o preço lá para cima. A força compradora tentou jogar o preço para cima, mas a força vendedora foi mais forte e não conseguiu deixar o preço nem chegar perto desse antigo nível. Ok? A força vendedora foi maior e jogou o preço para baixo. Portanto, a força vendedora aqui era maior do que a força compradora. E isso é importante porque cada vez que a força compradora e a força vendedora entram em atrito, a força vendedora aqui, nesse caso do triângulo de fundo sendo uma linha horizontal, o suporte sendo uma linha horizontal, ele coloca mais pressão em cima da força compradora. Ele vai pressionando cada vez mais, vai encurralando a força compradora, até que chega uma hora que esse aqui é o último nível de defesa da força compradora. E aqui ela não aguenta, ela não consegue segurar mais o preço. Okay? A situação foge do controle e a força compradora simplesmente não consegue segurar o preço. E o que acontece é um rompimento. E esse rompimento acontece na direção principal da tendência. Ok? É importante a gente ter a imagem de que o mercado é como se fosse uma eterna disputa entre duas pessoas, um representando
a força compradora e outro representando a força vendedora, certo? Existe uma analogia dos ursos e dos touros. Os ursos são aqueles que jogam o preço para baixo, a força vendedora, e os touros são aqueles que jogam o preço para cima. Então, nesse caso, vamos mudar um pouco aqui, certo? Não são mais soldadinhos, são os ursos e os touros. Nesse caso, o urso jogou o preço para baixo com bastante força. O touro tentou jogar para cima, mas nesse caso ele estava fraco, ele não conseguiu chegar nem próximo desse nível anterior. E, portanto, ele foi perdendo terreno, porque o urso foi chegando cada vez mais perto da linha de defesa dele. Chegou aqui, a última linha de defesa dos touros, certo? Foi vencida e os ursos venceram essa batalha, romperam esse triângulo na direção da tendência. E o que acontece, a gente vê um movimento bastante significativo aí na direção principal da tendência, ok? Bom, é por isso que eu gosto principalmente de triângulos desse tipo de formação, porque aqui mostra para mim que nesse caso a força vendedora estava criando pressão em cima desse nível, que era 0,7626. Cada vez, com cada barrinha, a força vendedora vai criando pressão em cima desse nível. É igual uma barragem de um rio, certo? Se o volume de água for muito grande, chega uma hora que a barragem não aguenta e estoura, certo? Simplesmente deixa a água passar. Exatamente isso que aconteceu aqui. Isso aqui era uma barragem que estava segurando o preço de cair. Estava impedindo o preço de cair mais na direção da tendência. Mas o volume foi muito grande e o que aconteceu foi que estourou a barragem, ou seja, quebrou esse suporte e o movimento acontece na direção da tendência. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Peço aí um pouco de desculpa pelas minhas comparações, meus desenhinhos aí, mas a minha intenção foi somente que vocês pudessem realmente entender o conceito atrás da formação de triângulo dentro do mercado. Quanto maior for, por exemplo aqui, ó, teve um toque perfeito, outro toque perfeito, outro toque perfeito. Quanto maior for, quanto mais clara for essa linha de suporte, no caso, com uma linha horizontal, melhor será, porque o mercado está colocando pressão em cima desse preço cada vez mais, até que uma hora ou ele rompe para baixo ou ele rompe para cima. Nesse caso dos triângulos, com o suporte sendo uma linha horizontal, o mercado está funcionando, está colocando pressão em cima desse suporte. E a probabilidade de que o rompimento aconteça para baixo é muito maior do que a probabilidade de que aconteça para cima. Ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o oposto. Os triângulos em que a resistência forma uma linha horizontal dentro do mercado. E por último, o último vídeo a respeito de triângulos será os triângulos quando são duas linhas congruentes, que estão apontando na mesma direção. Então, esse será o último vídeo, certo? Muito obrigado, um abraço e te vejo no próximo vídeo.